Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários e ao público que se faz presente na 33ª sessão ordinária do primeiro ano de mandato da 15ª legislatura do município de Berlândia. Dando início, solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Que faça a chamada dos senhores vereadores. Termo de presença dos senhores vereadores à sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada aos 18 dias do mês de outubro de 2021, às 18 horas. Aurinédia Almeida Rosbach. Presente. Edson Pereira Costa. Presente. Joaquim Martos de Moraes. Presente. José Quintino de Souza. Presente. Márcia Regina do Amaral Esquil. Presente. Maria Jovelina da Silva. Presente. Nivaldo Nunes. Presente. Patrícia Costa Jardim. Presente. Selma de Souza Alquá Silva. Presente. Plenário Raimundo Assis de Alencar. Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Havendo número legal de edis, declaro aberto a presente sessão. Nesse instante, convido a todos para que juntos e de pé façamos a leitura bíblica. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Amém? A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Coloco em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinédia Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado a ata da sessão anterior. Dando continuidade, passaremos imediatamente ao expediente do dia. Como material do Legislativo Municipal, temos o projeto de lei número 19/2021, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 019/2021, de 14 de outubro de 2021. Dispõe sobre a denominação da rua projetada 5, localizada no bairro Juvenal Serafim Uchoa, no município de Brasilândia MS, e da outras providências. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1, do Regimento Interno dessa Casa de Leis, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Jamil Fernandes a rua projetada 5, em toda a sua extensão, localizada no bairro Juvenal Serafim Uchoa, no município de Brasilândia, MS. Artigo 2º. O Executivo Municipal, através de sua secretaria competente, deverá notificar todos os departamentos públicos e as empresas Electro, Sanesul e Correios, dentre outros, que se fizerem necessários para a perfeita localização e identificação da aludida rua. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de outubro de 2021. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Justificativa. A finalidade deste é homenagear esta pessoa memorável. Como não foi possível homenageá-la em vida, é justo que se faça dando o seu nome a esta rua. O saudoso senhor Jamil Fernandes nasceu em 18 de abril de 1954 no município de Três Lagoas, MS, tendo como esposa a senhora Maria Sebastiana de Oliveira Fernandes. E como fruto desse relacionamento tiveram os filhos Hudson Berto do Nascimento, Lessa de Oliveira Fernandes Evangelista e Saulo de Oliveira Fernandes. O visionário senhor Jamil Fernandes chegou em nosso município em meados de 1987
onde se consolidou como um dos pioneiros na imprensa local, vindo como empresário criar o inesquecível jornal de Brasilândia. Na edição do jornal, o mesmo acumulava as funções de escritor, editor, diagramador, tipógrafo, funções estas exercidas com dedicação e afinco. Além de tudo, nosso querido amigo Jamil Fernandes fazia questão de entregar parte do jornal pessoalmente no comércio local e aos amigos, sempre com um sorriso contagiante no rosto e toda a simpatia que lhe era peculiar. Sempre fazia questão de, vendo uma pessoa, parar para bater papo, entregar o jornal, fazer de fatos e informar notícias. Tinha sempre uma palavra amiga e positiva com todos. Dono de uma inteligência, perspicácia e alegria nata, foi um homem de muitos amigos, homem íntegro de família que vivia para a mesma. Dizia que nunca iria enriquecer, pois já tinha um tesouro em casa, a família. Infelizmente, o senhor Jamil Fernandes veio a falecer em 25 de agosto de 2015, enlutando seus familiares, amigos e população que o conhecia e admirava. Recordamos com saudade desse ilustre munícipe e queremos homenageá-lo, dando a esta rua seu nome, para que fique registrado o agradecimento pelo exemplo de luta e persistência. Certo de contarmos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desse projeto de lei, desde já agradecemos. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de outubro de 2021. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Como material do Legislativo Municipal, temos o requerimento número 231/2021, de autoria do vereador Edson Pereira Costa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, MS. Requerimento número 231/2021. O vereador Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação desta Casa Legislativa em atender os anseios de nossa população, considerando que fui procurado por diversas pessoas que frequentam o Complexo Esportivo Evandro Inácio, os quais trouxeram ao nosso conhecimento a falta de banheiros para atendê-los. Considerando que naquele complexo existem academias ao ar livre, playground, quadras de areia e quadra poliesportiva, que atraem um grande número de frequentadores diariamente. Acontece que não há banheiros disponíveis naquele complexo. Os únicos banheiros que existem estão localizados na parte interna da quadra poliesportiva, que fica a maior parte fechada. Considerando que há necessidade de que sejam construídos 2 banheiros, masculino e feminino, na parte externa para atender aquelas pessoas. Diante do exposto, requer o que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Poder Executivo para que providencie a construção de 2 banheiros, masculino e feminino, na parte externa da quadra poliesportiva, para serem utilizados pelos frequentadores do Complexo Esportivo Evandro Inácio. Termos e que pede deferimento. Sala das Sessões, Brasilândia MS, 18 de outubro de 2021. Edson Pereira Costa, vereador. Como material do Legislativo Municipal, temos o requerimento número 232/2021, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, MS. Requerimento número 232/2021. A vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender os anseios da nossa população, considerando que o Fundeb foi transformado em Fundo Permanente de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Brasileira pela Emenda Constitucional número 108/2020,
E ainda, que o novo Fundeb foi regulamentado pela Lei número 14.113, de 2020, sendo uma das suas maiores modificações o aumento previsto na complementação da União, um reforço importante para aprimorar a educação básica pública brasileira. Considerando que a contribuição do governo federal vai subir dos 10% atuais até 23% do valor do fundo até 2026. Com esse aporte maior de recursos do governo federal e uma nova sistemática de distribuição que vai alcançar municípios que atualmente não recebem a complementação da União, a expectativa é que possa diminuir as desigualdades regionais e melhorar efetivamente a qualidade da educação em todo o país. Considerando que o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, começou a valer a partir deste ano, trazendo diversas mudanças importantes para os profissionais da educação. Diante do exposto, há necessidade que sejam realizadas palestras direcionadas a todos os profissionais de educação, tendo como tema as mudanças trazidas pelo novo Fundeb, motivo pelo qual requer o que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao prefeito municipal para que, junto à secretaria responsável, averigue a possibilidade de realizar palestras através de um especialista habilitado para todos os trabalhadores em educação, tendo como tema o novo Fundeb, termos em que pede deferimento. Sala das Sessões, Braslândia MS, 18 de outubro de 2021. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Como material do Legislativo Municipal, temos o requerimento número 233/2021, de autoria do vereador José Quintino de Souza e Nivaldo Nunes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Braslândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Requerimento número 233/2021. Os vereadores abaixo assinados, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Braslândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerem o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender os anseios da nossa população, considerando que este ano vivenciamos um dos piores períodos de estiagem em nosso município, considerando que houve também um grande índice de incêndios, sendo o incêndio na Reserva Cisalpina o de maior proporção, considerando que é público e notório que esta reserva particular do patrimônio natural, RPPN Cisalpina, é de responsabilidade da CESP, Companhia Energética de São Paulo, sendo ela sua guardiã. Considerando ainda que, segundo relatado por diversos produtores rurais, há mais de 20 anos não há um trabalho de prevenção contra incêndio, principalmente nas áreas limites e de divisa da reserva com as propriedades rurais. Considerando que, devido ao incêndio na reserva, várias propriedades rurais foram atingidas pelo fogo, ocasionando grandes prejuízos. Considerando que há necessidade de que esses prejuízos sejam contabilizados e arcados pela CESP, Companhia Energética de São Paulo, além da necessidade da mesma desenvolver programas de manejo e preservação e prevenção periódicos contra incêndio nas áreas de divisa. Diante do exposto, esses legisladores requerem que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste à CESP, Companhia Energética de São Paulo, no sentido de que a mesma realize os devidos estudos sobre os prejuízos e danos causados pelo incêndio na Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN Cisalpina, e que atingiu diversas propriedades rurais no município de Braslândia MS, e providencie o ressarcimento e indenização desses produtores rurais que tiveram grandes prejuízos, e ainda desenvolva programas de manejo e prevenção periódicos contra incêndio nas áreas de divisa da reserva com as propriedades rurais.
termos e que pede deferimento. Sala das Sessões, Brasilândia MS, 18 de outubro de 2021. José Quintino de Souza, vereador. Nivaldo Nunes, vereador. Dando continuidade, passaremos às indicações verbais. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral Skill. Solicito ao prefeito municipal averiguar a possibilidade de realizar as vacinações da Covid-19 na quadra coberta da antiga Escola Municipal Arthur Hoff. Maiores explicações darei na tribuna. Na minha indicação verbal, eu gostaria de solicitar ao secretário de obras, o senhor Fagner, que devido à grande chuva que teve essa semana no assentamento Mutum, para que ele desse um pulinho lá e verificasse as estradas lá que ficaram um tanto quanto intransitáveis. E também gostaria de, já que a gente é muito demoroso para poder ser atendido, já pedir para o DENIT já fazer as limpezas perante as BR a 158, que já está, como é demorado, né? Então a gente já vai pedindo antecipado. Neste momento passaremos para o grande expediente, informando aos senhores vereadores que, segundo o parágrafo 3º do artigo 126 do regimento interno desta Casa, o tempo de cada vereador será de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral Skill. Ilustríssimo senhor presidente desta casa, José Quintino de Souza, nobres vereadores, a todos os amigos que se encontram aqui presentes nesta sessão, quero registrar, como sempre, a presença da presidenta do Sinted, Maria Inês Anselmo, vice-presidente Maria Aparecida, a Cidinha, que também faz parte da educação, imprensa falada e escrita, Marcos Brasil, Patrícia Acunha, o colega jovem Jefferson, e quero a todos os funcionários dessa casa que nos assessora, e quero fazer aqui uma saudação especial ao nosso amigo Marcos Maia, que se encontra presente. Seja bem-vindo ao seu município, porque você faz parte deste município, não só você, como toda a sua família. Boa noite a todos que nos acompanham pelas mídias sociais e que vão nos escutar amanhã pela rádio. Na minha primeira indicação verbal, senhor presidente, já está bem avançada a vacinação aqui no nosso município, mas a população continua reclamando por ficar tanto tempo na fila, debaixo de sol ou de chuva, independente do horário escolhido. Então, aqui eu estou solicitando ao prefeito municipal a gentileza de averiguar a possibilidade de realizar essa vacinação ali na quadra esportiva da antiga Escola Municipal Arthur Hoff e disponibilizar lá cadeiras para os nossos munícipes. Eles estariam protegidos do sol, da chuva, e estariam em um ambiente mais confortável para aguardar tanto tempo a vacinação. Não me lembro se já teve esse pedido aqui de algum colega, mas se teve, eu apoio e me uno à solicitação. No meu projeto de lei de hoje, me direciono aos nobres vereadores, caros amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham pelas mídias sociais. Estou entrando com um projeto de lei para homenagear o jornalista Jamil Fernandes com o nome da rua Projetada 5, no bairro Juvenal Serafim Uchoa, que foi um visionário da imprensa aqui em nosso município, empresário. Inaugurou seu jornal no dia 12 de dezembro de 1987, com o nome de JB, Jornal de Brasilândia, O Pioneiro, o qual circulou mensalmente no município há mais de 20 anos.
Foi escritor, editor, tipógrafo, diagramador e entregador do jornal, pois fazia questão de entregar pessoalmente parte do seu jornal no comércio e aos amigos, momento em que ele parava para saber fatos do cotidiano da nossa cidade, passava informações, notícias, dava sempre aquela palavra amiga, acompanhada daquele sorriso maravilhoso que ele tinha. Foi o profissional que transformou os fatos do dia a dia da nossa cidade em notícias, informações, onde contava histórias, emitia opiniões relevantes e resgatou e fez diversas homenagens ao longo da circulação do jornal a pessoas e personalidades da nossa cidade. Artesão na arte de confeccionar jornal, defensor da liberdade de expressão, mestre em contar histórias, testemunha ocular dos fatos, dono de uma inteligência, perspicácia e carisma nato, que era dele. Sempre foi um exemplo de luta e persistência diária. Este foi o Jamil Fernandes. Marido e pai exemplar, dizia que não acumularia riquezas no mundo, pois sua maior riqueza ele já tinha, que era a família. Foi casado com a querida Maria Sebastiana de Oliveira Fernandes, que era conhecida como Maria do Jamil. Tiveram 3 filhos, o Hudson, o popular corintiano, que todos também devem conhecer, a Liessa e o Saulo. Nasceu em Três Lagoas, no dia 18 de 4 de 1954, e veio a óbito em 25 de 8 de 2015. Ser jornalista foi a sua escolha e tinha prazer no que fazia. Deixo aqui minha homenagem, gratidão, respeito e reconhecimento ao homem do bem, do empresário, da imprensa, homem de família, de muitos amigos, do sorriso inesquecível que adentrava em todo o comércio, estava em todos os lugares, em conversas, bate-papos e informando notícias. Inesquecível o Jamil Fernandes, que chegava sempre com aquele sorriso e o jornal debaixo do braço. Quem não se lembra? Receba no dia de hoje nossos reconhecimentos e as nossas homenagens. No meu primeiro requerimento, estou solicitando ao prefeito municipal para que, junto à secretaria responsável da educação, averigue a possibilidade de ministrar palestras com profissional habilitado sobre o novo Fundeb, para todos os profissionais da educação, abrangendo principalmente comissões e conselhos existentes na educação. Pois tudo que é novo gera dúvidas, incertezas, interpretações diferentes. E o objetivo é informar a todos os profissionais da educação, das mudanças e regramento do novo Fundeb, que vem trazendo mais recursos da União, do governo federal, para estados e municípios. Antes era 60%, agora o recurso passa a ser 70%, que pode ser pago a todos os profissionais da educação. E tem uma projeção de aumento gradativo. Antes era 10%, que vai chegar até 23% de forma gradativa até 2026. Destina valores exclusivos para a educação infantil. Apresenta uma nova sistemática de distribuição dos recursos. Reforça o controle social e inclui novos profissionais que podem ser pagos com o recurso, entre outras mudanças. Vereadora Neia, quem for assistente social e psicóloga e estiver atuando na educação, vai poder ser pago com esse recurso. Então, é muito importante trazer um profissional habilitado, né, para que possa estar passando essa informação a todos os profissionais. No momento é só isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Nivaldo Nunes. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, o povo aqui presente, meu boa noite. Vou comentar a respeito do requerimento 233, que fala sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN Cisalpina. É sabido de todos que esse ano foi um ano já atípico pelo baixo índice pluviométrico, ou seja, pela seca. E junto a isso, tivemos 3, 4 dias de fortes geadas. E isso contribuiu para que, além do tempo seco, ajudou também a secar mais ainda as vegetações próximas aos banhados, próximos aos rios, aos córregos. Eu estou iniciando a palavra nesse sentido, porque nós tivemos esse ano, aqui em Brasilândia, vários focos de incêndio. E, infelizmente, o maior aconteceu na Reserva Particular de Patrimônio Natural, que é a Cisalpina. É óbvio que teria acontecido em qualquer outra localidade, mas com a dificuldade de combater, a dificuldade de estar ali naquela região, transformou num grande incêndio. Ou seja, infelizmente, não é feito um trabalho de prevenção contra incêndio naquela área particular de patrimônio. Outra coisa que acarretou na vizinhança, principalmente os proprietários de áreas rurais que fazem limite com essa reserva particular permanente, sitiantes dos assentamentos Pedra Bonita, Santana, Santa Emília, Cabeceira Perdida. Houve prejuízos, né? Por quê? Porque a senhora CESP não fez o dever de casa. Ou seja, nós estamos tendo 2 pesos e 2 medidas. Se é particular, ela tem que fazer um trabalho de manejo. Ela tem que ter um trabalho ali de programa de manejo, de prevenção. Isso é periódico, isso não é só o ano de 2021. Há relatos de munícipes, de proprietários rurais, circunvizinhos a essa reserva, que há 20 anos não é feito um trabalho de programa de manejo e prevenção contra incêndios ali naquela reserva. E também venho aqui, não cobrando, mas lembrando a Companhia Energética de São Paulo, que eles têm que ressarcir, eles têm que analisar, eles têm que verificar, porque houve prejuízos dos produtores rurais. Esse fogo que começou ali na reserva, ele adentrou em algumas propriedades rurais vizinha à CESP, vizinha à Reserva Cisalpina. Queimou pastagem, queimou lasca de cerca, né? Então, eu venho aqui pedir à CESP que analisa o meio, verifique o meio de estar ressarcindo prejuízos causados pelo incêndio da Reserva Particular Cisalpina. É o mínimo que eles podem fazer. Além de, volto a repetir, além de fazer o manejo
né, um programa de manejo, de prevenção, que isso é necessário. A gente está vivendo aí ano após ano uma defasagem hídrica grande, né? Chuvas estão encurtando os períodos de chuva e, consequentemente, o período de seca é maior. Então, quero deixar aqui registrado na minha fala o ressarcimento dos prejuízos tidos pelos esses proprietários rurais vizinho à reserva particular do patrimônio natural Cisalpina, que a CESP venha a fazer o mínimo, que é um levantamento e um ressarcimento desse prejuízo. Presidente, por enquanto é só. Muito obrigado. Caros colegas vereadores, público que se encontra presente aqui no plenário dessa Câmara, hoje eu gostaria de falar sobre o projeto de lei número 20, de minha autoria, falar da família Maia. Está aqui presente o Marcos Maia, filho do saudoso Júlio Maia e da saudosa Neuza Paulino Maia. Falar da família Maia com bastante satisfação e com bastante orgulho, que foi uma família conhecida e uma família que participou muitos anos com seus trabalhos aqui em Braslândia. O saudoso Júlio Maia, então prefeito de Braslândia, uma pessoa extrovertida, um administrador de fato, uma pessoa companheira, amiga, o qual eu ainda criança não votei nele na época, não tinha idade para votar. Quando foi então fez o seu mandato, naquela época com bastante dificuldade, os recursos poucos dos municípios pequenos, ele foi então para a sua segunda eleição. Naquela época não podia ter reeleição. Então ele, a caminho da sua reeleição não, da eleição, na época de outra eleição, ele teve um problema de saúde. E ele teve que se afastar. E aí? E agora? Quem que vai ser o candidato a prefeito na coligação do PDS na época, se não me falha a memória? Bom, então vem aí que o nome da sua saudosa esposa, Neuza Paulino Maia, 1982. Aí sim, foi meu primeiro voto. Com 18 anos, armado com o título de eleitor, o meu primeiro voto em Neuza Paulino Maia na época, que administrou de 83 a 88. Então, falar da família Maia é fácil. Para quem conheceu, para quem conviveu, igual eu, desde criança aqui, nasci em Braslândia. No meio desse caminho surgiu um outro nome, Júlio César Paulino Maia. Ainda jovem, extrovertido, já doutor, formado como doutor na medicina, resolveu voar mais alto do que seu pai e sua mãe. Era um menino corajoso, ambicioso, candidatou-se a deputado estadual e foi vencedor. Ele nos representou, e muito bem, na Câmara Estadual, lá em Campo Grande. Uma carreira brilhante, um moço simples, um moço que atendia a qualquer um, uma fala aconchegante, e
eu falo assim com uma segurança bastante grande que a gente já via na época. Se o destino não tivesse ceifado sua vida, ou já seria ou estaria pleiteando hoje uma vaga no governo do estado estadual. Pelo brilhantismo do seu trabalho de pouco tempo na Câmara Estadual, na Assembleia Estadual de Mato Grosso do Sul. E assim foi o legado dos Maias. Logo depois, a Neuza Paulino Maia, a qual está sendo homenageada nesta noite de hoje, contando com o voto de cada um dos colegas vereadores, ela veio para uma reeleição e foi novamente prefeita por mais 4 anos de Brasilândia. Eu falo assim, dessa homenagem minha, com satisfação, com bastante... Porque se tem uma coisa que eu tenho, é gratidão. Eu lembro na época, ainda jovem, a Neuza Maia acreditou em mim. Eu cursava naquela época o magistério. Ela falou assim: meu filho, me deu um saco de livros e falou assim: você é capaz. Ela levou eu na escola lá do Jardim, a escola lá do Jardim, tinham 42 alunos. E ela falou assim: você vai ser o professor dessa escola. Eu confio em você. Então, isso aqui que eu estou fazendo hoje, é por ela ter deixado o seu legado, pela sua capacidade política administrativa e por gratidão também. Naquela ocasião, eu fui por 2 anos consecutivos, Marco Maia, você nem sabe disso. Na época eu fui assim, um funcionário de revelação durante 2 anos, que ganhava uma premiação das mãos da prefeita na época. Então, é uma história comprida. E aí se foi. O então Marcos Maia, na administração de sua mãe, foi o secretário de obras do município de Brasilândia, que tem muito trabalho prestado também aqui no nosso município. Se eu não me falha a memória, no hospital que hoje leva o nome do seu saudoso irmão, na época você era o engenheiro na ocasião. Então, falar da família Maia para mim e fazer uma homenagem para que o Paço Municipal, prefeita Neuza Paulino Maia, é pouco para quem tanto fez no nosso município. Então, caros colegas vereadores, eu peço de antemão já o voto de cada um de vocês para que o meu projeto de lei seja passado por essa Câmara Municipal. Sem mais, o meu muito obrigado. Terminando os oradores, passaremos imediatamente à ordem do dia, informando aos senhores vereadores que o tempo de discussão para o projeto de lei número 14 e 20/2021 e para os requerimentos número 231, 232, 233 será de 5 minutos. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Caros colegas, a todos que se encontram nesta sessão, ao querido Marco Maia, como disse na sessão passada, é uma alegria poder votar nesses 2 projetos no dia de hoje, um de autoria de todos os vereadores, que é regulamentando o nome do Akira Otsubo no parque,
e o outro homenageando a querida Neuza Paulino Maia, com o nome dela no Paço Municipal, na Prefeitura Municipal de Brasilândia. Que orgulho e nostalgia boa, de saudade. Falar de duas pessoas extraordinárias que contribuiu em muito no desenvolvimento do nosso município. Deputada Kira Otsub, que trouxe muitos recursos financeiros para todos os setores das políticas públicas da nossa cidade, em todas as gestões dos prefeitos, e se fazia presente em nossa cidade. Ele dava um tempinho lá e ele corria para cá. Era amigo de todos. E falar da inesquecível prefeita Neuza Paulino Maia, mulher de fibra, forte, administradora, que trabalhou muito pelo desenvolvimento do nosso município, por Chavantina, hoje Santa Rita do Pardo, que transformou a nossa cidade em sua gestão, que lançou minha mãe na política como vereadora, vice-prefeita, que foi uma mãe para mim, pois cresci no meio dessa família maravilhosa, honrada, e que guardo só boas recordações. E que deixou um legado, motivando todas as mulheres a adentrarem na política aqui no nosso município, porque é muito difícil a mulher participar da política. Mas esse legado foi dela. E eu estou aqui. Ao Marco Maia, seu filho amado, sou testemunha disso. Nosso amigo, irmão, o qual tenho imenso respeito e consideração. Que honra fazer parte disso e estar podendo votar nesse projeto. Que homenagem belíssima do nosso presidente, vereador Quintino, e justa do tamanho dela. Fiquei muito feliz. Ela merece. Meu muito obrigada. Palavra a vereadora Maria Jovelina da Silva. Senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa. Gostaria aqui de registrar aqui a presença da Marinês, como sempre nos prestigiando, da professora Cidinha, do Marcos Brasil, do Jefferson que estava aqui. E, senhor presidente, eu só quero que, não poderia deixar de comentar, né? Quero saudar aqui a presença do Marcos Maia, né? Representando a família Maia, o seu Julião, saudoso Julião, doutor Júlio Maia, né? São nomes, e a nossa eterna prefeita Neuza Maia, né? Foram motivo de orgulho ter sua presença aqui, Marcos, tá? Representando a família, né? Pela importância tão significante na construção da nossa cidade, que foi a sua família, né? Tenho certeza que você também deve ser bem orgulhoso, né? Esses três nomes, né? Seu pai, sua mãe, seu irmão. Foi de grandeza para o nosso município, né? Então, assim, eu não poderia deixar de falar, né? Que Deus os tenha em um bom lugar, e que o nome deles sejam lembrados na história da nossa Brasilândia, né? Para sempre, com esses projetos de lei e na memória daquelas pessoas que tiveram o prazer de conhecê-los, conhecer os trabalhos deles, né? E também, o vereadora Márcia, né? O Akira, eu já comentei na sessão passada, mas eu também gostaria de
né, deixar aqui minha homenagem, porque o Akira realmente, ele foi um deputado estadual, assim, quando, né, nas oportunidades ele foi muito atuante, sempre presente no nosso município. Então, assim, essa homenagem é mais do que justa. Do mais, muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Patrícia Costa Jardim. A todos. Quero também cumprimentar o Marcos Maia pela presença. Com muito carinho que a gente vota esse projeto. Da minha parte, com muito orgulho também, com muita honra. Agradeço o presidente por ter feito essa indicação, esse projeto. E é muito justo, realmente, a nossa história, a história de Brasilândia, ela se confunde com a história da dona Neuza. Uma pessoa que acreditava nas pessoas, acreditava no propósito, acreditava no trabalho. Tanto nós temos no período dela muitas bolsas de estudo, desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento das pessoas, o projeto de saneamento da cidade, né? A estação dela, o hospital, posto de saúde. Então, tudo que a gente tem de desenvolvimento social, econômico, a gente tem durante a gestão dela. Então, uma pessoa formidável, uma grande amiga. Tive a honra, comentei aqui, Marcos, semana passada, que apesar de não ter tido lá, não ter, né, ido ao velório dela, a gente havia conversado longamente por telefone. Então, uma amiga muito, muito querida, e me sinto homenageada em nome da família também. Muito obrigada, presidente. Na minha fala, eu gostaria de ser solidário ao projeto de lei número 19, da colega vereadora Márcia, o qual homenageia o saudoso Jamil Fernandes com o nome de uma rua no bairro Juvenal Serafim Uchoa. Quem conheceu o Jamil Fernandes sabe do tanto que ele era um jornalista assim, de bastante carismático, uma pessoa que estava realmente no meio do povo. Naquele tempo, Patrícia, não tinha celular para poder tirar foto. Ele buscava matéria ao vivo ali, em cada secretaria, no meio da rua, conversando com as pessoas. Ele tinha no jornal dele, ele tinha um espaço que ele homenageava as pessoas mais antigas. E com certeza o jornal dele vai ser, uma palavra assim, até forte, mas meio que insubstituível. Assim, pelo modo que ele fazia, pelo que ele criava. Naquele tempo ele não tinha nada digital, era tudo manual, era letra por letra. Quantas vezes eu tive no jornal do Jamil aquela parafernália de ferro com letra lá, e ele emendava uma daqui, outra dali, e ainda de vez em quando saía alguma coisinha errada e o pessoal reclamava. Mas o Jamil, sem sombra de dúvida, vereadora Márcia, uma homenagem de grande valia, como diz a moda o meu amigo vereador Quinca, de grande valia, para esse baluarte do jornal aqui em Brasilândia, saudoso Jamil Fernandes. Não perdia, ele era santista, ele não perdia um jogo de futebol no estádio municipal. Na segunda-feira, todo mundo já estava sabendo o que tinha acontecido, os placares dos campeonatos municipais que tinham na época. Eu gostaria de comentar também do requerimento 233, de minha autoria e de autoria do vereador Nivaldo Nunes, o qual a gente requer aos responsáveis pela RPPM Cesalpina, a CESP, que administra aquele parque, para que eles façam um estudo severo, um estudo bem sério,
com os pequenos produtores que foram prejudicados com esses incêndios que teve na RPPM, que culpa, a grande culpa é deles, porque eles não fazem a limpeza, não fazem os aceros. O DENIT também tem uma parcela de culpa, porque não faz os aceros na beira do asfalto conforme necessário, mas que a CESP tem a hombridade, a grandeza, a humildade, a serenidade de fazer uma visita aos pequenos produtores que foram prejudicados com as queimadas das suas propriedades, que teve até uma ação dos agricultores, aqueles que não tinham sido ofendidos pelo fogo, de fazer uma vaquinha lá para comprar feno para os animais não morrer de fome. Então o que pode acontecer agora? Qual que é o prejuízo? Qual que é a preocupação desse vereador? É que amanhã ou depois, agora com a chuva, a polícia ambiental pega um animal de um produtor dentro da reserva e que ele ainda possa ser penalizado com multa. Porque a polícia ambiental não quer nem saber se a cerca está quebrada ou se a cerca está boa. E o animal não quer nem saber se ali é dele ou se é da CESP, quer comer. Então eu gostaria que os responsáveis pela CESP fizessem um levantamento e ressarcissem os prejuízos dos pequenos produtores aqui do município de Braslândia. Terminadas as discussões, passaremos imediatamente às votações. Temos em primeira votação o projeto de lei número 14/2021, de autoria de todos os vereadores, o qual denomina o Parque Municipal de Centro de Vida Saudável, deputado Akira Otsubo. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelino da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcoaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 14/2021. Temos em primeira votação o projeto de lei número 20/2021, de autoria do vereador José Quintino de Souza, o qual denomina Paço Municipal Prefeita Neuza Paulino Maia, a sede da Prefeitura Municipal de Braslândia. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelino da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. Vereadora Selma de Souza Alcoaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereador Nivaldo. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 20/2021. Temos em votação única o requerimento número 231/2021, de autoria do vereador Edson Pereira Costa, o qual solicita ao Poder Executivo para que providencie a construção de 2 banheiros masculino e feminino na parte externa da quadra poliesportiva, para serem utilizados pelos frequentadores do Complexo Esportivo Evandro Inácio. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcoaz Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 231/2021.
Temos em votação única o requerimento número 232/2021, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, o qual solicita ao prefeito municipal para que, junto à secretaria responsável, averigue a possibilidade de realizar palestras através de um especialista habilitado para todos os trabalhadores em educação, tendo como tema o novo Fundeb. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcoa Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento no 232/2021. Temos em votação única o requerimento no 232/2021, de autoria dos vereadores José Quintino de Souza e Nivaldo Nunes, os quais solicitam à CESP, Companhia Energética de São Paulo, no sentido de que a mesma realize os devidos estudos sobre os prejuízos e danos causados pelo incêndio na Reserva Particular de Patrimônio Natural RPPM Cisalpina, e que atingiu diversas propriedades rurais no município de Brasília, e providencie o ressarcimento e indenização desses produtores rurais que tiveram grandes prejuízos, e ainda desenvolva programa de manejo de preservação periódica contra incêndio nas áreas de divisa da reserva das propriedades rurais. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereadora Patrícia Costa Jardim. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcoa Silva. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Aurinéia de Almeida Rosbach. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 233/2021. Terminadas as matérias em pauta, convido para fazer uso da explicação pessoal, lembrando que, de acordo com os artigos 132 e 133 do nosso regimento interno, esta fase é destinada à manifestação de vereadores sobre as atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, não podendo o orador desviar de suas finalidades, nem ser aparteados, lembrando que o tempo será de 3 minutos. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Quero aqui agradecer a todos os colegas vereadores pela aprovação dos meus requerimentos. Agradecer a presença de todos que estão nessa sessão, nos acompanhando. A todos que nos acompanham pelas mídias sociais, nosso muito obrigada. E quero, mais uma vez, em especial, agradecer o Marcos Maia pela presença, que veio aqui hoje acompanhar essa belíssima homenagem à sua mãe, Neuza Paulino Maia, que passa a ter a Prefeitura Municipal com o nome dela, e que isso é de grande orgulho para nós. Quero também agradecer a todos os funcionários dessa casa, que nos assessoram sempre com muito carinho, com muita atenção. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. E até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Meu muito obrigada, senhor presidente, e aos demais. Eu gostaria de agradecer aos nobres colegas vereadores pelos requerimentos, pela aprovação do meu projeto de lei, pela aprovação dos requerimentos, de todos os requerimentos aqui. Agradecer a presença do
Marco Brasil, da Cidinha, da Cida, do Jefferson, dos funcionários aqui presentes. Agradecer a presença da professora Maria Inês. E queria agradecer aqui em especial, Marco Maia, a sua presença e que você sinta-se homenageado nessa noite de hoje. Leva um abraço lá para sua esposa Ana, né? Aos seus filhos. Andréia, eu lembrei da minha neta agora. Sua esposa Andréia e a seus filhos lá. E que sua viagem aqui, além da homenagem que foi feita à sua saudosa mãe, contamos um pouco da história da família Maia, que você tenha um bom retorno para a capital e que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um de vocês aqui presente. Não havendo mais nada a tratar, informamos a toda a população que a nossa próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021, às 18 horas, ou antes, caso algum fato extraordinário a justifique. Sendo assim, declaro encerrado a presente sessão, agradecendo a proteção divina. Que Deus abençoe a todos.